Olá, gente, bem-vindos ao Bate-Papo Petit Jornal da semana de número 8. Estamos aqui mais uma vez, eu e o professor Tanguy Bagdadi, para falar sobre tudo aquilo que aconteceu de relevante ao longo dessa semana. Essa semana nós estamos com camisas iguais, o que é ridículo, né? Prometo que na próxima semana nós combinaremos com antecedência para que os dois não apareçam de camisas listradas. Então o que você está me dizendo é que na segunda-feira você vai me ligar para saber com que camisa que eu venho na terça para você poder escolher seu vestuário. Talvez talvez eu me arrisque de novo então de aparecer aqui com camisas listradas dessa forma um pouco estranha. Melhor. Entendeu, Tanguy? É melhor, né? Mas vamos pra pauta. E aí, Tanguy, o que a gente tem de pauta hoje? Você está com a cara cansada. Você está acha que eu tô parecendo cansado? cansado, você está parecendo desgastado. O que Eu tem tô desgastado porque eu tô indo a muitos eventos, pô, tem dia que é esgrima, tem dia que é luta greco-romana, eu vou lá assistir, o Parque Olímpico é longe, você sabe, tá uma viagem longa, tem que ir, tem que voltar, é um negócio desgastante, né? Agora, quando você vai para esses jogos, você vai normalmente com a camisa do Brasil, você vai com bandeirinha ou você vai na cara na coragem com essa camisa que você tá? Não, eu vou com a camisa do Brasil, né, cara? Camisa do Brasil, Não tá dando bandeirinha. Não tá dando muita sorte. Não tá dando muita sorte, mas é o que tem. É o que tem pra hoje, então tem que torcer. O Brasil está em 16º no quadro de medalha, nesse momento que a gente está falando aqui. 16º, 15º, acabou de ganhar uma medalha ali, capaz de ter subido um pouquinho. E quando a gente olha o quadro de medalhas, tem uma coisa que é sempre previsível, que são os Estados Unidos em primeiro, a China ali beliscando, esse ano a gente tem o Reino Unido ali em segundo e tal. Mas eu fiquei curioso com relação ao financiamento de atletas brasileiros. Como é que faz, né? De vez em quando a gente vê alguém que consegue uma medalha aqui no Brasil e às vezes soa pra gente meio como uma surpresa. Fala, poxa, o fulano ganhou uma medalha de ouro e tal. Como é que é o financiamento de atletas brasileiros? Quando a gente está falando de financiamento de atletas no Brasil, existe um esforço estatal muito significativo. São pouquíssimos os atletas e os esportes que conseguem financiamento privado, mesmo existindo uma lei de incentivo ao esporte, né, que permite a você dedução de impostos caso você queira ajudar algum esporte específico. No Brasil, a gente depende muito do orçamento do Ministério do Esporte, depende de recursos que são transferidos da Loteria Federal, depende do patrocínio das próprias empresas estatais, que muitas vezes patrocinam uma grande quantidade de atletas, e é um patrocínio que é relativamente caro. O Brasil não gasta pouco dinheiro apoiando atletas. O que se discute hoje, e isso vai aquecer muito depois das Olimpíadas, é para onde está indo esse dinheiro, quer dizer, como é que esses recursos estão sendo alocados. A gente está falando de confederações esportivas, muitas vezes, que são comandadas pelas mesmas pessoas há décadas, né? Eu posso falar especificamente da CBDA, né, a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Eu lembro quando eu nadava, quando eu era federado dos anos 90. Você quis puxar esse gancho só para falar que você já nadou uma vez na vida? Não. Eu era federado dos anos 90 e o Coraci Nunes já era o presidente da CBDA. Já era há algum tempo. Já era há algum tempo e ele continua sendo o presidente da CBDA hoje. Quer dizer, você quando olha realmente as planilhas e a alocação desses recursos, você observa que a quantidade de recursos que chega aos atletas, efetivamente, ao esporte, não é a ideal. Então, o Brasil realmente vai ter que rediscutir isso, como é que a alocação de recursos e a cobrança em relação à alocação de recursos deve ser feita, porque o resultado poderia ser melhor em relação à quantidade de recursos que tem sido alocado. O Brasil lançou até em 2012 o Plano Brasil Medalhas, isso gerou até algum efeito, alguns, principalmente técnicos estrangeiros, o salto com vara é um ótimo exemplo disso, né? Você o contratou um técnico medalhista olímpico mora na Itália com financiamento brasileiro. Com financiamento brasileiro e com um técnico de primeira linha, quer dizer, um técnico que treinou a Ibaense. Então, você está falando de recursos federais, recursos do Brasil, Brasil Medalhas. Uma coisa que se fala muito sobre você ter Olimpíadas no Brasil é o fato de que, tendo as Olimpíadas aqui, né, que o Brasil passa a viver esse espírito, né, principalmente de incentivo a jovens. Talvez mais jovens acabem se interessando por esportes que não sejam somente futebol. O Brasil tem uma tradição muito grande no futebol, no vôlei, né, então as crianças, de uma forma geral, acabam se direcionando para essas modalidades, mas há outras modalidades que são possíveis. Só que, quando a gente olha para o quadro de medalhas, a gente não tem uma correlação direta entre o nível econômico do Estado e o seu resultado esportivo. O Brasil, por exemplo, acabei de falar, ele está em 15º ou 16º lugar no quadro de medalhas e é a 6ª ou 8ª maior economia do mundo, já chegou a ser 6ª, 7ª ou 8ª. Então, você acha que isso acaba gerando algum tipo de incentivo para que mais empresas acabem colocando dinheiro em modalidades esportivas que normalmente não seriam financiadas? Está vendo, por exemplo, salto com vara. Eu não conheço ninguém que tenha pensado em fazer salto com vara, salto à distância, ou, enfim, não é tão comum assim. Pode haver mais dinheiro sendo mais bem alocado nessa modalidade? No caso do Brasil, eu duvido, porque mesmo o salto com vara e essas outras modalidades que você fez referência, a visibilidade é muito pequena e por um período muito curto. A empresa gosta de visibilidade,
infelizmente é assim que funciona. Você coloca recursos para obter algum tipo de retorno em termos de marketing e de vendagem para o seu produto. No caso do Brasil específico, eu acho que um ótimo exemplo disso é o próprio futebol feminino. Né? O futebol feminino que tem resultados muito positivos e acaba não atraindo tantos recursos por conta da visibilidade baixa, que aí você pode discutir quais são as razões para essa visibilidade baixa que acontece nesse esporte especificamente. Então, acho difícil, acho que os esportes no Brasil não vão voltar a atrair tantos recursos como atraíram até agora por conta dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro especificamente. E uma coisa que vale a pena destacar é que quando você está falando de esportes olímpicos e também de poderio econômico, isso também se deve um pouco à prioridade, né? A prioridade que aquele país dá. Se você pegar um pequeno país como Cuba, que dá uma prioridade significativa ao esporte, essa prioridade não é dada por outros países às vezes maiores, né? Não existe uma decisão correta ou errada nesse sentido, né? Existe uma questão de prioridade e de alocação de recursos. Os recursos são escassos, eu quero colocar mais esporte ou menos esporte, dependendo do país. É claro que se você é um país com um PIB maior, se você tem mais recursos, é muito mais fácil de você ter opções e alocar nesse tipo de rubrica. Agora, essa questão da visibilidade é curiosa, né? Porque no Brasil o que dá visibilidade é, de fato, o futebol e o vôlei e tal. Só que as Olimpíadas, elas são uma oportunidade também para a gente ter acesso a uma quantidade inacreditável de atletas das mais variadas de países, modalidades, de países, né? Aquela abertura das Olimpíadas é impressionante, a quantidade de países que entra ali que a maior parte das pessoas nunca ouviu falar, não tem muita ideia. Um monte de gente estava vendo aquela parada, né, com o Google aberto, né? Isso. Onde fica né, Burundi? Onde é que fica Botsuana? Brunei. Tá? Mas acaba também dando visibilidade para algumas questões internacionais que estão aí, a gente sabe que estão, mas parece um negócio distante. E não sei se você acompanhou isso, mas agora nessa primeira semana das Olimpíadas a gente teve um atleta que foi excluído pela própria delegação, a delegação egípcia, que excluiu um atleta egípcio que se recusou, que foi o Islam El-Shehrabi, que se recusou a cumprimentar o atleta israelense. Que, aliás, é algo que vai totalmente contra o espírito olímpico. Exatamente. É inaceitável dentro na verdade, o argumento dele eu tenho que cumprimentar somente quem é meu amigo. Ele não é meu amigo, eu não concordo com o estado dele, então não cumprimentei. O problema é que o seu adversário dentro de uma Olimpíada acaba se tornando, mesmo que momentaneamente, seu amigo. Se você pensar então, por esse lado. Esse é o espírito esportivo. E foi exatamente por isso que o COI se mostrou um pouco chocado. Né? Então, o Comitê Olímpico Internacional repreendeu. Ele argumentou que ele não estava descumprindo regra nenhuma, mas a própria delegação egípcia considerou que aquilo ia pegar muito mal para ela. Claro. Então, ela mesma quis tomar uma atitude. Ela mesma acabou retirando ele. Então, isso acaba mostrando por que as Olimpíadas são importantes. É um momento no qual você mostra que determinadas atitudes têm que ser mais premiadas, têm que ser mais valorizadas e outras atitudes devem ser um pouco mais repreendidas. Quero lembrar que quando a gente fala sobre essa rusga entre Egito e Israel, ela vem de, naturalmente, um cenário regional em que os árabes têm uma resistência grande com relação a Israel, mas o Egito é um país que, ao longo das últimas décadas, tem uma relação muito boa com Israel. O Egito tem um acordo de paz com Israel desde 1979. É um dos países... relações diplomáticas, não tem? Tem relações diplomáticas fortíssimas, na verdade. É uma relação que, desde 79, colocou o Egito como na linha de frente dos árabes, com uma boa relação com Israel. Chegou a ter um período ali de relações ruins, principalmente durante o governo do Morsi, um governo muito curto, de apenas 2 anos, um período no qual Israel acabou colocando... vendo, na verdade, Israel com a Irmandade Muçulmana. O Egito foi governado pela Irmandade Muçulmana, uma pegada mais religiosa. Então, isso acabou levando ao afastamento de Israel, mas é um país que, historicamente, tem uma boa relação. Mas dá para ver que, nas Olimpíadas, algumas coisas transparecem, né? Você acaba tendo uma resistência ao atleta israelense. Os Jogos Olímpicos têm uma visibilidade impressionante, né? E aquilo ali é um reflexo das situações do dia a dia. Quer dizer, o egípcio que não cumprimenta um israelense, aquilo é reflexo de algo muito maior, ou mesmo atletas com determinadas características que acabam sendo mostrando para fora todas as suas características mais fortes. Ontem, por exemplo, quando a gente viu o brasileiro ganhando salto com vara, né, o francês ficou lá reclamando. O francês como você, comparou ao Jesse Owens. Isso aí. Você comparou o Jesse Owens. Jesse Owens, para quem não sabe, foi o atleta que ganhou as Olimpíadas, né? Ganhou várias medalhas nas Olimpíadas de 1936, na frente do Hitler, e foi muito vaiado pelo público nazista, de uma forma geral. E o camarada lá perdeu a medalha e foi vaiado pelo público brasileiro. Aliás, você tem acompanhado os jogos, tem visto que o público brasileiro não se contenta em ser espectador, ele é um torcedor. É importante que se acostume com isso, na verdade, a cultura de cada lugar, a cultura de cada país.
E o atleta francês se sentiu ofendido com aquilo, que eu achei uma tremenda de uma falta de jogo esportivo dele, né? De espírito esportivo. Eu acho que não, tá? Eu acho que você como francês... Você está defendendo o francês agora? Você como francês, você tinha que assumir que vocês são arrogantes, insuportáveis e que não sabem perder. Acho que você devia colocar isso pro público aqui e mostrar qual é a verdade. Eu falo as verdades pro povo, não fica aqui com essa... Eu vou fazer aqui um mise-en-scène, vou fazer uma média. Não, mostra que você é arrogante, você é uma pessoa arrogante no dia a dia, orgulhosa. Aproveitando que a gente está chegando no fim do vídeo, o Daniel tem um recado para dar para você. Eu tenho que pedir o quê mesmo? Um cafezinho? Você dá teu jeito aí, a gente combinou na semana passada, você foi arrogante comigo dizendo que não ia fazer o pedido, eu vou te constranger agora. Tá na sua vez. Então, é para assinar aqui no lugar aqui, tá aqui em algum lugar, tem até uma xícara de café que, né, que tá aqui, aparece, acho que é por aqui ou aqui do lado, tô aqui. Tá, se eu você acho clicar... que tá aqui. Não é aqui, não sei. Enfim, se você clicar... Fala pra pessoa procurar. Procura, você clica e aí você assina os vídeos aqui do nosso Petit Jornal, que inclusive teremos novidades em breve, né? Estamos aí conversando com alguns potenciais convidados para trocarmos aqui impressões, algumas contratações para as próximas semanas. No mais, acho que é isso, né? É isso. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.